Hebreus 2:17, diz assim o texto sagrado, o texto das Sagradas Escrituras. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, neste momento a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos use para transmitir a Tua palavra, pois nós não temos capacidade própria. Nos use para ouvir a Tua palavra, pois nós também não temos capacidade própria. E nos ajude a praticar a Tua palavra, pois igualmente, sem o Senhor, nada podemos fazer. É o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa semana, uma reunião com os adolescentes, na sexta-feira, um dos adolescentes me perguntou o seguinte: por que Deus, quando Ele viu que a humanidade caiu em pecado, por que Ele não tirou logo o pecado do mundo? Por que Deus não tirou o pecado do mundo como num passe de mágica, né? No estralar de dedos? Essa dúvida e esse questionamento desse adolescente, embora pareça algo simples, é algo pertinente. É um questionamento muito importante, pois talvez muitos de nós tenham pensado nisso em algum momento. Por que Deus não fez de outra forma? Por que Deus não fez de outra maneira? Por que Deus simplesmente não extirpou o pecado do mundo de um outro modo? Deus não teria outros meios de fazer isso? E ali, pouco a pouco, nós começamos a conversar sobre a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu porque era necessário. Embora Deus tenha o poder de fazer muitas coisas, a liberdade de Deus, ela não é total. Entenda bem o que eu vou dizer. Deus é o único ser que, em termos externos, é absolutamente livre. Deus nunca é influenciado por nenhum elemento externo. Não há ninguém que possa compelir Deus a fazer algo que Ele não queira fazer. Por isso, em termos externos, Deus tem o livre-arbítrio absoluto. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus é limitado em termos internos, de acordo com a sua natureza. Internamente, Deus não vai querer fazer algo que a sua natureza não queira fazer, que não seja de acordo com a sua natureza. Então, por exemplo, Deus não pode mentir, porque isso não é próprio da sua natureza. Embora Ele nunca seja forçado externamente a nada, internamente a sua natureza pura, santa, maravilhosa, perfeita, faz com que seja impossível que Deus queira mentir. Da mesma maneira, tendo em vista a natureza de Deus santa, a natureza de Deus é tremendamente perfeita, Deus não escolheu dentre muitos modos que Ele poderia escolher para a salvação das pessoas. Deus envia Jesus Cristo porque esse era o modo exclusivo, necessário, pelo qual as pessoas poderiam obter a salvação. O texto que nós lemos, ele demonstra que, por isso mesmo, convinha, ou seja, era necessário, segundo algumas traduções, em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados dos pecados do povo. Nós vemos nesse texto, e no contexto de toda a Escritura, a necessidade da morte de Cristo. Era necessário um Redentor, Deus homem, para que as pessoas pudessem ser salvas. Esse Redentor, Deus homem, deveria vir, morrer, ressuscitar e assim por diante, conquistar a salvação para o povo de Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, esta carta demonstra a superioridade de Cristo e de sua pessoa, e fornece então aos crentes da época, que eram crentes vacilantes,
A maioria deles, como o próprio nome diz, a carta aos Hebreus, a maioria desses crentes vinha de origem judaica e por conta das perseguições estavam saindo, retrocedendo do cristianismo e voltando ao judaísmo. A carta aos Hebreus foi escrita para mostrar para estes crentes que retroceder seria pecar contra Deus. Uma vez que nós temos a verdade, não precisamos mais das sombras. E assim, o autor aos Hebreus gradativamente vai demonstrando a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdócio araônico, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, Cristo é superior a Moisés, e assim por diante. O nosso texto está dentro do contexto em que o autor aos Hebreus demonstra que Cristo é superior aos anjos. E ele vai dar várias argumentações mostrando que Cristo é superior aos anjos e por que Cristo é superior aos anjos. Por que ele está fazendo isso? Porque a doutrina angelical era uma doutrina muito basilar para os judeus. Havia uma doutrina oral a respeito de anjos e arcanjos que os judeus abraçavam e abraçam até hoje. O autor aos Hebreus vai mostrando então que ao contrário dos anjos, Jesus Cristo é filho. Que ao contrário dos anjos, Jesus Cristo é o mediador. Ao contrário dos anjos, ele se identifica, ele se torna um ser humano. E é dentro deste assunto que o autor aos Hebreus vai dizer que convinha, era necessário que o Redentor se tornasse um ser humano, porque afinal de contas o sumo sacerdote do Antigo Testamento era alguém retirado de entre os homens, de entre as pessoas, porque ele representaria pessoas diante de Deus. Amados, nós sabemos, portanto, que a morte de Jesus foi necessária, mas entendemos a doutrina, entendemos a pergunta desse adolescente, de tantos outros adolescentes, e a pergunta de tantas outras pessoas, quando se perguntam por que Deus não fez de outra forma. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite não é nem tanto a respeito da necessidade da morte de Cristo. O que eu quero compartilhar é algo que é importante para que a gente entenda a necessidade da morte de Cristo. Eu quero falar e compartilhar com os irmãos a respeito da natureza do pecado. Entendendo a natureza do pecado, nós vamos entender então a necessidade da morte de Jesus Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Pelo menos 3 características desta natureza do pecado que faz com que seja extremamente necessário que Jesus Cristo tenha morrido pelas pessoas. E explicando também o porquê, simplesmente Deus não fez assim, né? Estralou os dedos e os pecados das pessoas foram perdoados. Por que Deus não fez isso? E nós vamos entender isso através de 3 conceitos: o crime, a dívida e a prisão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o pecado é um crime que exige condenação. O pecado é um crime que exige condenação. O pecado é algo grave. É um crime contra Deus, porque Deus que estabeleceu todas as normas, Deus é o pai das normas. É a razão de todas as coisas. O pecado, portanto, se constitui um desvio da lei de Deus. E todo pecado, em primeira instância, embora até seja cometido contra outras pessoas, em primeiro lugar, ele é cometido contra Deus, porque é Deus que estabelece todas as coisas. O pecado é um crime contra Deus. Davi, no pecado hediondo que ele cometeu, de adultério e também de assassinato, ele escreve o Salmo 51, e ele diz no Salmo 51, em meio ao seu arrependimento, ele diz o seguinte no verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ou seja, pequei contra ti, Senhor, e isso está claro aos teus olhos, e quando o Senhor me condena, o Senhor é justo, o Senhor está certo em me condenar. É isso que Davi quer dizer no verso 4 do Salmo 51. Mas veja, Davi havia pecado contra Batseba, contra Urias o Heteu, contra o povo de Israel, contra a sua família. E Davi chega diante de Deus: eu pequei contra ti somente.
o que ele estava querendo dizer é que a sua ofensa, primariamente, afetou a santidade de Deus. O pecado só existe em relação às pessoas porque Deus estabeleceu. Deus a causa primária. Deus a fonte de moralidade e ética absoluta. Todo pecado, em primeira análise, é um crime contra Deus. E por isso, este crime contra Deus traz um resultado terrível, que é a morte física, trouxe no Éden, e a morte espiritual. De forma que Paulo, em Romanos 6,23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é um crime. E como um crime, ele não pode ser simplesmente esquecido. Imaginemos um juiz que esteja julgando uma causa de um assassino. Está na moda falar de genocida aí, né? De um genocida, está julgando a causa de Hitler. Analisando Hitler no tribunal. Imagine que esse juiz diz o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou me compadecer de você, e apesar de você ser um assassino, um sanguinário, um psicopata, apesar disso eu vou perdoar a sua dívida. Esse juiz seria justo ou injusto se fizesse isso? Injusto. E veja, meus irmãos, se um crime cometido contra um ser humano, que não é punido, nós já enxergamos injustiça nisso, quanto mais crimes cometidos contra Deus. Eles merecem punição, eles exigem condenação e exigem punição. Por isso, se Deus, depois da queda, simplesmente fizesse assim, estralasse os dedos e falasse assim: ó, todo mundo está perdoado. Se Deus fizesse isso, ele seria injusto de acordo com o seu modo de agir. Porque ele se assemelharia a esse juiz que simplesmente se esquece da pena, mesmo que a pessoa mereça a pena. Esse é um dos motivos pelos quais Deus simplesmente não fez outro plano. Deus simplesmente não fez algo rápido, na nossa linguagem humana, mágico. Deus fez um plano diferente. E a solução de Deus para esse problema do pecado ser um crime é que, como Deus não é injusto, ele faz com que o seu próprio filho receba a condenação, ainda que temporária, pelos nossos pecados. Essa é a solução que Deus propõe. Ele perdoa, o crime recebe a sua condenação, mas recebe a sua condenação no seu próprio filho, no próprio Jesus, o Salvador de nossas almas. Dessa maneira, que nós temos o conceito legal, o contexto legal, do qual é tirada a palavra justificação. É dessa maneira, então, que nós somos justificados diante de Deus. O conceito é um conceito de tribunal mesmo. É como se Deus, no seu tribunal, nos recebesse, nós, criminosos contra Ele, pecadores, perdidos, e Deus nos declarasse justos, inocentes diante do seu tribunal. A justificação nada mais é do que Deus nos declarando justos diante do seu tribunal, pelos méritos do seu Filho, Jesus Cristo, que recebeu a condenação pelos nossos crimes. Amados, o pecado é um crime que exige condenação. Nenhum pecado pode ficar sem punição. Por isso Jesus levou todas as punições pelos pecados dos seus filhos. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do tribunal de Deus, somos, portanto, através da obra de Cristo, aceitos e considerados justos diante de Deus. E aí nós temos comunhão com Deus através dos méritos de Cristo. Aí Deus tem comunhão com criminosos. Mas criminosos que tiveram seus pecados punidos.
Aqui, irmãos, é importante esse conceito para que a gente não pense que o perdão tem a ver só com esquecimento, como o bode expiatório, né, de hoje cedo que a gente estava estudando. O conceito de esquecimento do pecado é um conceito que está na Bíblia, mas não é só isso. Não é só simplesmente esquecer. É a condenação que foi dada. É o esmagamento de Cristo na cruz que foi feito. Cristo foi moído, torturado, recebeu a condenação. Foi, de uma forma misteriosa que não sabemos explicar, separado do próprio Deus, porque se fez maldição na cruz. Para que Deus pudesse, então, desta maneira, solucionar o problema do pecado. É dessa maneira que Deus soluciona o problema do pecado. E é bom ressaltar, meus amados, que a igreja, de uma maneira geral, o mundo evangélico, está bastante confuso em relação a isso. Talvez muitos no mundo evangelical pensem que Jesus veio para dar prosperidade financeira para as pessoas. Jesus não foi esmagado por isso. Para dar dádivas para as pessoas. E assim por diante. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Agora, se você estiver falando de prosperidade financeira, de saúde, de dádivas, no estado eterno, então é ok. Cristo veio para dar isso mesmo. Mas não é nessa vida. Não é nesse reino. É no reino que há de se manifestar. Primeiro conceito, então, irmãos. Por que foi necessário que Jesus viesse e tudo isso fosse planejado dessa maneira? Porque o pecado não poderia ser simplesmente extirpado como num passe de mágica sem que houvesse algum tipo de punição, porque o pecado é um crime. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso, é que a Bíblia demonstra que o pecado, a Bíblia usa uma linguagem a respeito do pecado, comparando o pecado com uma dívida. O pecado é chamado nas Escrituras de dívida. Começar o ano falando de dívida, né? Muitas pessoas, por motivos variados, às vezes são motivos até justos, outros injustos, acabam tendo problemas financeiros, acabam devendo, acumulando uma dívida. O ser humano tem uma dívida com Deus muito maior do que qualquer dívida. O ser humano tem uma dívida impagável. De forma que a própria Bíblia vai atribuir essa metáfora de dívida ao pecado para demonstrar que, de certa forma, se for por nós mesmos, nós sempre estamos com dívida em relação a Deus. Nós nunca temos, como alguns podem pensar, crédito com Deus. Um dos pregadores desse mundo evangelical, muito conhecido, ele costumava iniciar suas orações dessa maneira. Ele dizia: Senhor, aqui está o teu filho, e dizia o próprio nome. E ele dizia, continuava dizendo: se eu tenho crédito contigo, faça isso, e ele começava a orar para que Deus fizesse as coisas. Se eu tenho crédito contigo. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa-nos as nossas. Ainda bem que Jesus não nos ensinou a orar, obrigado pelo nosso crédito. Mas Ele nos ensinou a orar, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aqueles também que são nossos devedores. Claro que a dívida aqui, da oração do Pai Nosso, está falando do pecado. É uma metáfora relacionada ao pecado. O pecado é retratado, portanto, irmãos, como uma dívida impagável. Nós nunca conseguiríamos pagar por nós mesmos. Se Deus nos desse dezenas de vidas, nós somente acumularíamos pecado após pecado. Eu fico impressionado como, às vezes, até no meio reformado, há pessoas que se acham boas. Eu fico impressionado com isso. Porque se uma pessoa fizer uma análise mínima do próprio coração diante da Escritura, essa pessoa vai perceber que ela não é boa.
Eu me lembro num desses evangelismos que fazíamos no seminário, e a gente ia para algum bairro de São Paulo, geralmente na periferia, e nós evangelizávamos usando os mandamentos. E era como se fosse uma entrevista religiosa ali para a pessoa, né? Você conhece os mandamentos? Aí variava, né? Tem pessoas que diziam, não, nunca ouvi falar. Tinha gente que falava, não, eu conheço algum mandamento. E eu me lembro de um senhor que nós perguntamos para ele, você já quebrou algum mandamento? Você se acha digno de ir para o céu? Você acha que você vai para o céu ou para o inferno se você morrer agora? E ele diz, eu acho que eu vou para o céu, porque eu não tenho quebrado, né, os mandamentos assim. Aí eu comecei a citar os mandamentos para ele. Não matarás, não furtarás e assim por diante. Não adulterarás. E ele dizia, não, nunca fiz essas coisas. Aí eu disse para ele a interpretação de Jesus a respeito dos mandamentos. Ele disse, Jesus disse o seguinte, está escrito, não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher com outra intenção, já adulterou no seu coração. Aí ele começou, opa, calma aí. Ele começou a ficar preocupado. No final das contas, nesse caso específico, no final, ao contrário de outros casos, no caso desse senhor, ele realmente reconheceu, ficou com dúvidas no final, se ele ia para o céu ou para o inferno. Pelo menos colocamos uma dúvida no coração dele. Mas às vezes nós nos examinamos dessa maneira. Meus irmãos, se Deus fizesse o juízo agora, nesse exato momento, na vida de cada um de nós, e analisasse as nossas obras e nos salvasse de acordo com a nossa obediência aos mandamentos, nenhum de nós se salvaria. Os mandamentos de Deus são extremamente exigentes. É uma dívida impagável, jamais poderíamos pagar, e por isso que há necessidade do pagamento dessa dívida. Geralmente dívidas exorbitantes, dívidas com o governo e assim por diante, por corrupção, quando são descobertas, não são esquecidas. Há uma forma de compensação. É feita algum tipo de forma de pagamento de compensação. No caso da dívida do pecado, nós não temos condições de pagar essa dívida. E por isso, mais uma vez, entra a solução preparada por Deus. Deus envia seu próprio Filho para cancelar a dívida. E Ele faz isso através da sua obra na cruz. Porque também, amados, há um aspecto ativo de obediência de Cristo. Há um aspecto ativo e passivo na obediência de Cristo, na obra de Cristo. Passivo no sentido de que ele recebeu a afronta, recebeu a tortura, foi espancado. Aí está a obediência passiva de Cristo. Ele se deixou levar por obediência, se deixou levar até a morte. Mas também a obediência ativa de Cristo. E nós somos salvos por ela também. Ele cumpriu a lei de forma perfeita. Porque se aquele que morreu na cruz não tivesse obedecido a lei de forma perfeita, nós não teríamos salvação. E daí então, ele recebe a autoridade para rasgar a lista de pecados que era contra nós, a nossa lista de dívida. Nos tirar do SPC do céu. Jesus Cristo fez isso. E é isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2,14. Ele diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. É legal que Paulo fala isso dentro do contexto de uma falsa crença que havia na igreja de Colossos. E essa falsa crença procurava diminuir a pessoa de Cristo e estabelecer alguns tipos de comportamentos místicos e legalistas como forma de salvação. Do tipo, não coma isso, ou não toque nisso, ou se vista dessa maneira. E Paulo diz que todo esse legalismo tem aparência de piedade, mas não produz nenhuma eficácia. Paulo, então, em meio a isso, ele ressalta a pessoa de Jesus Cristo. Como quem diz o seguinte: nada disso pode pagar a dívida de vocês. Não foi nenhum tipo de cerimônia dessa terra que pôde tirar o nome de vocês da dívida de Deus. Mas foi o sangue de
Jesus Cristo. E Paulo começa a argumentar de acordo com essa linha de pensamento. A terceira questão importante para nós, irmãos, é que o pecado é uma prisão que exige uma libertação. O pecado aprisiona. O pecado não é só uma dívida, veja, não é só uma dívida ou um crime contra Deus. Então, o pecado não é só algo imputado ao ser humano. Imputado é no sentido de que Deus considera o ser humano pecador. O ser humano é pecador por imputação. Deus o considera pecador por causa do primeiro pecado, e isso passa de geração após geração. Isso está expresso nos dois elementos que nós estudamos agora primeiro: o crime e a dívida. Mas o pecado não somente nos é atribuído por imputação, ele está em nós. Nós temos a corrupção do pecado. De forma que o ser humano sem Deus, ele nada mais é do que escravo do pecado. Por melhor que ele seja, por mais religioso que ele seja, por mais que externamente ele procure cumprir algum tipo de norma religiosa, se ele não está em Cristo, ele ainda é escravo do pecado. O próprio Paulo vai dizer que outrora, mesmo sendo um religioso, mas não estando em Cristo, outrora ele andava de acordo com o príncipe deste mundo, de acordo com Satanás, de acordo com a vontade dos seus pecados, e era por natureza filho da ira. O pecado aprisiona. Observe como Paulo vai desenvolver isso, Efésios 2:1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora. Andar aqui é uma metáfora para viver, vocês viviam no pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Paulo se inclui nisso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. O pecado é uma prisão que faz com que a pessoa seja inclinada a satisfazer somente o pecado. E é semelhante a uma prisão humana, porque o que a prisão aí, um presídio faz? Ele simplesmente limita a liberdade. A pessoa tem uma certa liberdade dentro daquelas restrições. Ela tem uma gama de opções, ainda que seja restrita, de acordo com a sua circunstância de prisão, mas tem uma gama de opções e só pode escolher dentre essa gama de opções. Assim é a pessoa, o homem natural, o homem pecador, a pessoa que não teve encontro com Jesus. Ele não tem liberdade para escolher a Deus. Por isso que nós não acreditamos que o ser humano tem livre-arbítrio depois da queda. Porque a sua liberdade foi condicionada pela sua natureza pecaminosa. Porque ele é escravo do pecado, ele só pode fazer escolhas de acordo com essa escravidão em que ele vive. De forma que o ser humano, se fosse deixado à mercê de suas próprias escolhas, ninguém escolheria Deus. Todos, sem exceção, iriam examinar. Deixa eu ouvir aí, o que é isso aí? Não quero isso daí não. As pessoas só escolhem a Deus verdadeiramente porque Deus faz algo. E esse algo é retirar a pessoa da prisão do pecado. A isso que nós chamamos, meus irmãos, de libertação. Por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso Redentor. A figura da redenção é a figura de alguém que está em uma circunstância escravizante, e ali chega o libertador, o redentor, o resgatador, e paga uma quantia ali para que essa pessoa seja resgatada. Então, ele é o redentor. No Antigo Testamento, o conceito de redenção é frequentemente ligado ao papel de, segundo a lei, um parente próximo que era o resgatador, que tinha a responsabilidade de resgatar ali algum membro da família que estivesse passando por alguma circunstância adversa. Nós vemos isso descrito no livro de Ruth e Levítico também. É daí que nasce, então,
essa metáfora atribuída a Jesus de que Ele é o nosso libertador. Nós estamos presos pelo nosso pecado. E por causa disso, seguimos aquilo que Satanás fala. E Jesus Cristo vai então e paga o resgate. Ele não nos resgata de Satanás. Ele nos resgata do nosso próprio pecado. Essa é a questão. Porque nós não pertencemos e não pertencíamos a Satanás. 1 Pedro 1,18 vai dizer o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, como que vocês foram resgatados? Vocês foram comprados pelo quê? Mas, versículo 19, pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Ele é o nosso libertador. Ele que nos dá verdadeira liberdade. E agora nós temos liberdade para não estar mais presos ao pecado. Embora ganhemos um outro Senhor, somos livres em Cristo. Somos livres para fazer a vontade de Cristo. Não precisamos obedecer mais à nossa natureza carnal. Sim, há uma luta dentro do nosso coração. E nem sempre nós vencemos essa luta. Mas na maioria das vezes Deus nos dá força para vencermos essa luta, porque nós temos liberdade em Cristo Jesus, o nosso resgatador. Portanto, meus amados, por isso que Deus não poderia simplesmente, depois da queda, apagar o pecado, sumir com o pecado. Era necessário que fosse feito um processo para que o pecado pudesse ser extirpado, expiado, apagado, esquecido. E este processo tem a ver com a natureza do pecado. Se o pecado é um crime, ele tem que ser condenado para poder desaparecer. Se o pecado é uma dívida, essa dívida tem que ser paga para que essa dívida possa desaparecer. Se o pecado é uma escravidão, essas pessoas têm que ser libertas para que essa condição de escravidão possa desaparecer. Por isso, quando olhamos para Cristo Jesus, e agora eu suplico aos irmãos que olhem dessa maneira. Olhem a cruz de Cristo, não como um plano qualquer que Deus poderia fazer dentre tantos, mas olhem para a cruz de Cristo como o plano perfeito. Olhem para a cruz de Cristo como o plano ideal, o plano que é de acordo com o caráter de Deus, o plano que Deus preparou, inclusive antes da queda, antes da fundação do mundo. Mas esse assunto é um assunto para as próximas mensagens. Eu quero deixar pelo menos, além de tudo que a gente tem falado, 3 aplicações para todos nós. Preste atenção no que eu vou dizer. Primeiramente, você deve crer no perdão. Crer no perdão de Cristo. Eu estou dizendo isso porque está se tornando cada vez mais comum pessoas perturbadas pelos seus próprios pecados, que não conseguem se perdoar e não conseguem acreditar que Jesus possa perdoá-las de seus pecados. Isso traz problemas. Isso traz problemas de culpa, de consciência. Pessoas que ficam remoendo os seus pecados. E sabe o que é isso? Incredulidade. Por isso que a primeira aplicação é creia. Creia que diante do tribunal de Deus você não está mais condenado. Creia que Jesus Cristo pagou a sua dívida. Creia que Jesus Cristo te libertou do seu pecado. Com todo o seu coração, creia nisso. Independente de qual seja o seu pecado. Os pecados têm consequências naturais. Nós vamos sofrer as consequências naturais. Mas não deixe que isso abale o seu coração. Não deixe que isso abale a sua fé. Não fique remoendo coisas que vão te prejudicar a sua família. Não deixe a incredulidade brotar no seu coração. Assim como é pecado, é sinal de incredulidade, abusarmos da graça de Deus e vivermos no pecado com a desculpa de que Deus vai nos perdoar,
eu estou falando de outro pecado. Assim também é pecado duvidar que Deus possa nos perdoar. Para o pior dos pecadores, há perdão em Jesus Cristo. Há perdão em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui eu me dirijo a você que ainda não se converteu a Jesus Cristo, que vive uma vida de tristeza, escravizado pelo pecado, sem alegria, deixando sempre para depois. Não, depois eu consigo, eu vou tentar me livrar desse meu pecado, depois eu vou ter um compromisso com Deus. Você nunca vai conseguir se livrar do pecado. Jamais. Jesus Cristo quer que você simplesmente creia nele, sirva a ele, enquanto o dia se chama hoje. Creia com todo o seu coração que há perdão em Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda aplicação que eu faço aqui é que quando nós entendemos isso, irmãos, não há como não agradecer a Deus. E aí nós não achamos e não nos escandalizamos como aquele fariseu que se escandalizou por causa daquela mulher que foi perdoada, que banhava os pés de Jesus na casa do fariseu. O fariseu se escandalizou porque ele não entendia o que é o perdão. Aquela mulher, pecadora, nós não sabemos exatamente a natureza do pecado daquela mulher, mas ela era considerada pecadora diante da sociedade. Ela sentiu o perdão de Cristo. Ela recebeu o perdão de Cristo e ela se alegrou tanto que ela não conseguia sair de diante dos pés do Senhor. A alegria dela era tanta que ela, com suas lágrimas, banhava os pés de Jesus Cristo, escandalizando ali aqueles religiosos que tinham todos os motivos para acreditar em Cristo. Tinham a lei, tinham os elementos escriturísticos para acreditar que Jesus Cristo era o Messias, mas eram incrédulos em relação a Cristo. Aquela mulher que não tinha conhecimento da lei. A luz do Evangelho de Cristo brilhou no coração dela. Ela simplesmente reconheceu: eu sou pecadora e agora eu tenho perdão. E se alegrou em Jesus Cristo. Nós devemos agradecer. Quando nós falamos da lei de Deus aqui, irmãos, eu quero ressaltar isso. Vai chegar um momento, a gente já está fazendo isso, que a gente vai dar muita ênfase à lei, os 10 mandamentos. A gente deve fazer isso, é o nosso padrão. Mas nunca podemos nos esquecer de que a nossa obediência à lei, nós cristãos, não é para a salvação, porque isso é impossível. A nossa obediência à lei é por gratidão. Jesus me salvou e pagou a dívida que eu não poderia pagar, agora eu me alegro. E na minha gratidão, eu olho para a lei e eu não quero matar, eu não quero roubar, eu não quero furtar. Eu desejo obedecer à lei de Deus. A ética do cristão não é a obrigação de se salvar. A ética do cristão é a gratidão porque foi salvo por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a terceira aplicação importante para nós é que, se nós recebemos esse perdão, nós devemos perdoar. Jesus disse, ensinando os crentes a orarem: perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. E nós devemos aprender a perdoar os nossos irmãos. Nós somos ruins. Nós nos sentimos ofendidos. Nós remoemos, nós guardamos raiz de amargura no coração, fazemos mal a nós mesmos e às outras pessoas, muitas vezes simplesmente porque nos esquecemos do tamanho do perdão que recebemos de Cristo. Se Cristo fosse nos julgar com a mesma régua que julgamos as outras pessoas, se Cristo fosse melindroso do jeito que nós somos melindrosos em relação às outras pessoas, nós já não estaríamos aqui, só estaríamos o pó, porque Deus tinha nos fulminado. A cada segundo nós ofendemos a Deus. Mesmo nas nossas boas obras, há mistura de pecado. Se ficamos 1 hora orando, o nosso coração já diz: quem fica 1 hora orando? Senhor, teu servo está aqui, Senhor. A humildade. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Devemos admitir isso. Agora, nós devemos admitir isso em relação a quando somos ofendidos também. Por isso que
a demonstração de que nós recebemos o perdão de Deus é de que nós também perdoamos as pessoas. Também nós perdoamos as pessoas. Irmãos, quero que todos prestem atenção, o que estamos falando aqui é extremamente sério. Extremamente sério. Diz respeito à salvação ou à perdição? Por isso, guarde isso no seu coração. Estamos diante da mesa do Senhor. Perdoe quem te ofendeu. Você está no culto ao Senhor. Creia que Jesus pode te perdoar. E agradeça com todo o seu coração.